tudo bom? Então esse vídeo é para falar para vocês as coisas que eu li em janeiro de 2018 e fiquei muito feliz com a quantidade de coisas que eu li e a qualidade das coisas que eu li, tá? E o primeiro livro eu tinha começado em dezembro do ano passado e acabei acho que na primeira semana desse ano, que é o Conto da Aia. Eu gostei bastante do livro, confesso que eu estava esperando talvez um pouco mais por conta do, todo o alvoroço que teve a respeito dele, da série. Gostei, porém não amei. Mas eu quero assistir a série ainda. Eu tava tentando baixá-la, mas baixar é sempre um enrosco. Aí eu quero achar um streaming legal para poder assistir. Já achei e espero assistir em breve ali para ver o que eu acho da comparação de uma coisa com a outra. E aí eu fui viajar e decidi levar 3 livros para a viagem, certo? Então o primeiro, que foi o que eu comecei a ler no avião, no aeroporto na verdade, que é o Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu gostei bastante desse livro, porém era um livro que demorou assim para começar a falar, putz, tá legal, putz, fala mais. A primeira metade do livro é bem chatinha assim, tanto que eu tava falando, poxa galera, todo mundo fez um puto escândalo por causa disso aqui e não tô vendo tudo isso não. Até a hora que as coisas realmente começam a desenrolar aí no meio da história, que começa a ficar meio tenso, e aí eu comecei a ler vorazmente, assim. Eu lembro que eu acabei esse livro, sei lá, acho que no 6º dia do passeio, eu tava conseguindo ler muito pouco, porque os dias estavam muito atarantados, mas daí no 6º dia o meu marido foi mergulhar e eu fiquei no barco, que tava muito frio, não queria ir, etc. E fiquei lendo o tempo todo, então acho que eu li durante umas 6 horas assim no dia. E, nossa, devorei as últimas 200 páginas do livro, fiquei muito feliz. E já comecei o segundo. Que bom que vocês falaram pra eu levar o segundo volume, gente, porque se eu tivesse terminado aquele daquele jeito, eu ia ter tido um troço, um surto psicótico, tá? E aí comecei então o segundo volume da Napolitana, que é a história do novo sobrenome. E esse aqui começa com tapas na cara desde o início da história. Gente, que livro pesado, que história tensa. Foi se desenrolando de uma maneira que foi me dando um nervoso no estômago. Pesadíssimo, violento o livro. E confesso que eu estou gostando muito mais da Lila, porque eu tava com muita raiva dela no primeiro livro. E aqui eu comecei a me encantar muito por essa personagem. Quando a nossa narradora começa a falar dela e para de falar da Lila, eu falo, que chato, volta a falar da sua amiga, que ela é tão mais legal do que você. A vida dela é bem mais horrorosa do que a sua, mas ela tem certas atitudes que eu falo, gente, precisamos falar sobre isso. E é mais interessante. É horrível, né? Como a gente gosta, a gente tem apreço e curiosidade pelo terrível. Eu me senti uma má pessoa quando eu comecei a desejar isso. E aí eu terminei este livro aqui no penúltimo dia de viagem. Então voltou na mala ali bonitinho. Todo mundo me disse que o final desse livro pro terceiro era, que da hora. Não achei. Eu achei bem previsível que isso fosse acontecer no final, assim. Eu falei, nossa, jura? Já estava esperando essa personagem voltar. Não achei emocionante, não. Espero que o terceiro pro quarto seja bacana. Ainda não comecei o terceiro. Espero ler este mês de fevereiro, tá? E aí, voltei no avião com um livro que faz parte da minha meta. Vamos desencalhar coisas que ficaram paradas durante anos e já começadas na minha estante. Então é meio que a minha meta desse ano, dos 10 livros para ler em 2018, é tipo colocar pontos finais. Então o primeiro ponto final que eu queria ter colocado, mas infelizmente eu não consegui terminar no mês de janeiro, foi o A Ilha da Infância. Eu tava na página 106 e eu cheguei até a 380, tava faltando umas 50 páginas, tá? Hoje já é dia 7 de fevereiro, aí eu já terminei, mas até terminar janeiro mesmo, tava faltando 50 páginas, tá bom? Então é isso aí, eu li bastantão desse livro, estou feliz com o andamento, tá? Dentro dessa maratona de colocar pontos finais, eu também tinha me proposto a dar andamento nesse aqui, que é o Porque Canja de Galinha Cura Resfriado, e eu não tinha pretensão nenhuma de terminá-lo, igual eu tinha com o outro, e não fui muito bem. Bom, terminei, gente, que seja. Esse aqui, ele é dividido em grandes capítulos que trazem um tema, e dentro desses grandes capítulos as subdivisões. Então, por exemplo, há um capítulo falando sobre o álcool, e aqui ele vai desmistificando ou reiterando alguns mitos que nós temos sobre o consumo de álcool.
Então, o que foi que eu fiz? Eu tava na página 76. Eu voltei desde o começo, não lendo na íntegra. Eu fui vendo os tópicos e vendo se eu lembrava quais eram as respostas que ele tinha dado e grifando a resposta. Então eu dei uma retomada, na verdade, mas uma leitura muito dinâmica, assim, e avancei acho que umas 15 páginas só, tá? Mas achei que tá bom porque eu precisava voltar mesmo. Aí eu dei um andamento num outro livro que eu disse que eu ia ler em passos de formiguinha, e realmente foi passos de formiguinha. O Cartas Brasileiras, que faz parte meio que daquela grande série, né, de listas extraordinárias, cartas extraordinárias, tanto porque ele é diagramado da exata maneira, né, apesar do organizador agora ser brasileiro, ele é um livro muito trambolho, gente, ele é pesado, ele é grande, não é um livro que você fica levando pra cima e pra baixo, e não é um livro que dá pra você ler, tipo, vou começar agora e vou terminar amanhã. Eu gosto de degustando, porque as cartas não tem nada a ver uma com a outra, sabe? Então, eu não quero terminar, porque ele é bem legal e bem bonito. Eu li acho que 5 cartas deste livro aqui. Andei praticamente nada, não estou triste com isso, porque eu estou realmente tomando como se fosse vinho, tá? E tinha me proposto a ler um quadrinho que eu também li, que é o da Turma da Mônica, Muralha, que é o da Turma da Mata. Confesso que eu não aproveitei muito isso daqui, porque eu não lembrava muito de quem era essa galera. Eu lembro, obviamente, né, do nosso elefantinho querido aqui, do Jota, mas mais por causa do comercial que ele faz pro molho de tomate do que pro personagem da Turma da Mônica. Eu gostei, mas não amei, assim, não entrou pros meus favoritos do Mônicas MSP. Ok. E como bônus, deu tempo de fazer um bônus, gente, olha que emocionante. Eu acrescentei aí na listinha um livro que a Companhia das Letras me mandou, eu pedi pra eles. Eles mandaram pra mim o A Noite da Espera, que é um novo livro do Milton Ratum, que faz parte de uma trilogia chamada Lugar Sombrio. Eu li o livro agora na última semana de janeiro. Eu gostei, porém não muito. Não foi um livro que eu me apeguei e falei, nossa, preciso continuar lendo. Tanto que eu comecei a ler antes da viagem e terminei só depois que eu voltei, e ainda terminei porque eu falei assim, nossa, faltam 100 páginas, vamos nos esforçar para terminar isso aqui. Esse é um dos livros que eu senti que se eu tivesse lendo outra coisa junto ao mesmo tempo, ele ia acabar que nem os livros da minha meta de 2018, sabe? Tipo, eu ia esquecer ele num canto, começado, e ele ia parar porque eu parei. Ele não me apeteceu muito. Talvez porque eu fui com muita sede ao pote, imaginando que Milton Ratum ia sempre manter aquele estilo das histórias amazonenses que ele conta, como, sei lá, relatos de um certo ou Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos, Órfãos do Dourado. Esse aqui ele migrou para Brasília em forma de diário, e aí os episódios de um dia não continuam no dia seguinte. Tem episódio que eu falei, por que você tá falando isso, coisa chata? Teve cenas incríveis sobre a ditadura, porque o foco é esse, né, mas... É Milton Ratum, então eu quero continuar a série, mas confesso que não rolou uma química não, tá? Então foi isso, gente, eu li bastante coisa, tô surpreendida com a quantidade de coisa que eu li para um mês em que eu passei um tempo fora e achei que eu não fosse ter tempo para fazer nada, e eu consegui encaixar bastante leitura legal. Espero que o mês de fevereiro seja tão produtivo quanto, certo? Beijo, gente, tchau, tchau!